Agora falando de política com a gente já Cláudio Prisco Paraíso, porque é hora da gente repercutir esse anúncio do governador Carlos Moisés que resolveu conversar com a imprensa. Primeiro, uma boa tarde para você, Prisco. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Diane, Fernando. Na verdade, não chegou a conversar com a imprensa. Anunciou os nomes à imprensa, mas não deu nenhuma entrevista ou respondeu a nenhuma indagação. 35 dias depois de vencer as eleições, o governador eleito Carlos Moisés, então, reuniu os jornalistas em Florianópolis para anunciar mudanças, reformas que ele deve implementar a partir do ano que vem. Falou pela primeira vez, como o Prisco colocou, não deu entrevista coletiva, apenas fez um pronunciamento à imprensa nesta segunda-feira à tarde, Diane. Em pouco mais de um mês, a equipe de transição estudou os números e também a realidade aqui do estado, Yudi. Pois é, Fernando, o novo governo, então, pode assumir com uma dívida, e vai assumir com uma dívida de cerca de R$1 bilhão. Daqui a pouco o Prisco vai falar sobre esse assunto. Nessa segunda-feira, então, o governador eleito chamou os jornalistas para apresentar a reforma administrativa e também apresentou os primeiros secretários. São 4, 2 deles já fazem parte do atual governo. Sala de imprensa lotada e mantendo a pontualidade, 2h05 da tarde a cerimônia começou. Sem muita pompa, seguindo o padrão já adotado em campanha, de calça jeans e camisa remangada, o governador eleito Carlos Moisés apresenta as mudanças na estrutura de governo para os próximos 4 anos. Tornar um Estado mais enxuto, no sentido, quando se fala em Estado enxuto, significa diminuir as posições, os números de cargos dentro do próprio Estado. E essa capacidade do Estado de diminuir o seu tamanho acaba cooperando para que o serviço público entregue seja um serviço de maior qualidade, uma vez que a gente muitas vezes observa a sobreposição de funções. O novo desenho, que está sendo criado pela equipe de transição, vai enxugar a máquina pública, a começar pelo número de secretarias de Estado, que cai de 15 para 10. São as secretarias da Fazenda, obviamente, de Administração, que ficam mantidas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Apenas 4 dos 10 nomes que devem compor o primeiro escalão do governo de Santa Catarina para 2019 foram apresentados. Todos seguiram a informalidade do chefe. Para a Secretaria de Estado da Fazenda, o Paulo Eli, que é o atual secretário, a gente pretende reconduzi-lo à função de secretário de Estado a partir do dia 1º. Um segundo nome que a gente pode apresentar seria a Secretaria de Estado da Saúde, assim, uma novidade, de fato, que é o Elton de Souza Zeferino, para a Secretaria de Administração, que é o Jorge Eduardo Tasca. O quarto nome seria, então, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa. Para essa pasta, nós vamos reconduzir o Leandro Lima, que é o atual secretário de Justiça e Cidadania, que também é um servidor de carreira. Uma das principais mudanças anunciadas está na Secretaria de Segurança Pública, que vai funcionar numa espécie de rodízio entre os comandantes de cada uma das áreas da segurança. De modo que a gente criasse, então, um Conselho Permanente de Segurança Pública, no qual cada integrante desses órgãos, desses 4 órgãos citados, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias, ele fosse alçado à condição de presidente desse conselho, um a cada ano, durante os 4 anos de governo, de modo a coordenar as ações para a integração dessas pastas da segurança pública, no sentido de que haja uma comunicação entre esses órgãos. Logo após o anúncio, Carlos Moisés deixa a coletiva sem dar entrevista ou responder questionamentos da imprensa. Mais um comportamento que tem mantido desde que foi eleito. A equipe de transição, comandada pelo professor Luiz Felipe Ferreira, assumiu a responsabilidade de esclarecer as mudanças na estrutura administrativa do Estado. Entre os cortes, o fechamento das Agências de Desenvolvimento Regional, as ADRs, que deve representar impacto significativo,
já que 10% dos cargos comissionados do Estado, cerca de 180, estavam lotados nelas. A realocação dos servidores efetivos nos órgãos de origem também pode dar um respiro para a folha de pagamento. A equipe de transição já tem conhecimento de que deve assumir o Estado com uma dívida que pode superar R$1 bilhão. Por isso, a urgência em reorganizar toda a estrutura, especialmente com cortes de gastos, para que os reflexos já comecem a aparecer ainda no primeiro quadrimestre do próximo ano. Para que eu equacione todas essas dívidas, nós temos que economizar R$1 bilhão e aumentar a receita em 2. Com 3 bilhões, nós colocamos tudo em dia e ainda sobra dinheiro para investimento. Bom, a gente já vai conversar com o Prisco aqui. Prisco, eu lhe pergunto, é um novo governo, mas alguns do secretariado da gestão atual. Seria uma escolha técnica na sua visão? Sem dúvida, técnica, mas vamos direto, né, Eudiane, conhecer o secretariado. O boneco deles. Vamos Nós lá? temos imagens, a gente separou para que você conte um pouquinho de cada um então deles. Da esquerda para a direita, de quem está olhando o vídeo, Leandro Lima, que continua na mesma pasta, mas muda de nome, aquele barbudo. Cumprimentando o da administração. O da administração, Jorge Tasca, que é militar, aquele que Moisés acabou de cumprimentar, Paulo Eli da Fazenda, e o que fica entre o Moisés e o Leandro Lima é o Elton da área da saúde. Da saúde. Portanto, nós temos 2 nomes militares, ambos muito qualificados, com uma ficha corrida limpa e um currículo invejável. Nomes novos, militares, mas militares civis são brasileiros e catarinenses. Não muda absolutamente nada. Nomes qualificados e novos. Agora, o Fernando colocava mais, metade da equipe é do atual governo. É verdade. E ele falou na campanha que não ia fazer meia mudança, ia fazer mudança inteira. Só que são nomes de carreira, são funcionários efetivos. Paulo Eli, na Fazenda, ligado a Paulo Afonso Vieira, tempos atrás, e nomeado agora por Eduardo Moreira, mas é um técnico gabaritado e qualificado, assim como Leandro Lima, que sai da Justiça e Cidadania e vai para a administração presidiária, né? Prisional, exato. Então, eu diria que são bons nomes. Se nós colocássemos um deputado federal, um estadual, com uma vivência partidária de mandato, aí seria uma outra coisa completamente diferente. Agora, que se registre 2 fatos importantes. Carlos Moisés da Silva foi eleito governador. Nós aqui insistimos, vamos dar um tempo ao governador, deixa ele tomar pé da situação. Esse tempo passou, 45 dias. Ontem, não teve o menor cabimento ele deixar a coletiva sem dar uma entrevista, sem responder a perguntas, porque a mídia convencional, ela traduz também um anseio da sociedade. E as perguntas que seriam formuladas seriam para a opinião pública receber justamente o que pensa o governador eleito, e não só o que ele deseja declarar e afirmar. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto que tem que ser enaltecido, sem dúvida nenhuma, é que vivemos um novo momento em Santa Catarina. Nasce um novo governo. Mas Eudiane e Fernando não são 10 secretarias, são 15 secretarias. 10 centrais, 3 supersecretarias que não estão entre as 10, Casa Civil, que recebe comunicação, articulação nacional e estadual, Casa Civil forte, Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado, que será criada. Além dessas 3, mais 2 secretarias executivas, uma que vai ser criada, Governança e Integridade, e uma outra que de secretaria se transforma numa executiva, que é a Defesa Civil, essas 2 diretamente vinculadas ao gabinete do governador. Vamos ver então o que dizem estes primeiros escolhidos de Carlos Moisés, os primeiros nomes para compor o primeiro escalão do novo governo. Até agora, a gente percebe uma escolha, como o Prisco colocou aqui, com critério técnico e também com proximidade aos militares. Vamos ver o que dizem então esses primeiros escolhidos.
O meu projeto é esse. Esse ano nós vamos fechar o ano com 700 milhões no vermelho, em 31 de dezembro. O ano que vem está previsto um déficit de 2 bilhões e pouco, já considerando esses 700. Para que eu equacione todas essas dívidas, nós temos que economizar 1 bilhão e aumentar a receita em 2. Com 3 bilhões nós colocamos tudo em dia e ainda sobra dinheiro para investimento. Então nós acreditamos que no ano que vem a arrecadação ela suba 2 dígitos. Subindo 2 dígitos nós colocamos todas as contas em ordem. Bom, o direcionamento que o governador Moisés deu para a pasta da administração é tornar o Estado cada vez mais leve, mais enxuto, mais ágil, né, na sua administração, para poder entregar ao cidadão um serviço de melhor qualidade. Realmente entregar um serviço de saúde de qualidade, que as pessoas entendam que a saúde ela pode dar certo sim, independente do local de estado que elas estejam. Nós temos que trabalhar forte na regionalização para que as pessoas tenham, né, e percebam que a mudança ela aconteceu. Agora, Prisco, a escolha de Paulo Eli, que é secretário atual de Eduardo Pinho Moreira. Carlos Moisés quer ficar de olho nessas movimentações finais Sem dúvida. do MDBista? Não, aí no caso até é porque Paulo Eli, Diane e Fernando é quem está negociando pelo Estado com a União financiamentos internacionais e nacionais, a dívida pública do Estado. Então, nada mais natural que ele faça essa transição. Se ele vai ser lá na frente confirmado efetivamente, vai depender do grau de lealdade que ele transmitir ao governador eleito. Agora, Paulo Eli comentou ali que o rombo, o déficit orçamentário é de 2,3 bilhões. É um valor considerável. A equipe de transição imagina que com esses cortes em cargos comissionados, secretarias, extinção de empresas, fusões e tudo mais, possa economizar nos primeiros 6 meses 50 milhões por mês. E no último semestre, 100 milhões por mês. Isso seriam 900 milhões. O rombo é de 2,3. A receita vai ter que crescer muito para que possa suplantar essa situação, para que na primeira metade do mandato de Carlos Moisés, as contas fiquem relativamente regularizadas. E um dado curioso, os futuros secretários da Administração e da Saúde são contemporâneos na Polícia Militar e de Bombeiros. Chegaram mais ou menos juntos, fizeram até cursos de especializações parecidos e juntos. Então, isso demonstra-se uma certa afinidade, o que pode ser bom, no todo, para o governo. Também na tentativa, Prisco, de redução de gastos, aí na coletiva de ontem, o governador eleito também confirmou o fim de algumas agências de desenvolvimento regional. Vamos dar uma olhadinha. O tão prometido enxugamento da máquina pública chega também ao interior do estado. O fim das ADRs foi um ponto em comum entre os candidatos ao governo de 2019. A promessa foi confirmada ontem por Carlos Moisés. Nós, através da equipe de transição, podemos concluir que esse é o encaminhamento necessário que nós vamos fazer junto aos órgãos legislativos para que, a partir do ano que vem, a gente, então, tenha efetivamente a extinção desses órgãos. Na coletiva desta segunda-feira, o governador eleito destacou que a extinção das agências será feita de forma gradual e explicou como se dará o processo. Realocando os profissionais que necessitam dar continuidade a alguns contratos existentes, isso não se faz de uma hora para outra, os senhores devem entender que o Estado não desliga no dia 31 de janeiro uma chave, ele, na verdade, ele continua em movimento. Então, a partir dessas ações de diminuição do tamanho do Estado, nós temos alguns contratos que precisam ser finalizados, o gestor de contrato tem que ser mantido, algumas pessoas-chave para tocar o encerramento dessas atividades precisam ser mantidas e realocadas na medida em que aquela estrutura física, por exemplo, é eliminada, como é o caso da Agência de Desenvolvimento Regional. As agências foram criadas em 2003 pelo então governador Luiz Henrique da Silveira, com o objetivo de aproximar o governo das 295 cidades catarinenses. Quando criadas, eram 27 unidades, mas este número chegou a 36. Hoje, 20 delas continuam em operação. Todas, a partir de janeiro, começam a ser extintas. A principal agência é a de Joinville, no norte do estado, que conta com uma folha salarial de R$ 749 mil. Mas dos 85 servidores, apenas 8 são comissionados e devem deixar seus postos.
Os funcionários com vínculo efetivo serão apenas realocados. Já considerando as 20 ADRs ativas no estado, são 1.361 funcionários, 183 deles ocupando cargos comissionados. De acordo com o professor Luiz Felipe Ferreira, coordenador de transição do novo governo, a exoneração destes funcionários representará uma economia de 10% na folha salarial de comissionados do estado. Qual é o impacto de fato? Eu vou começar a mensurar isso a partir de janeiro, fevereiro, março e abril. Todo o pessoal que está lotado hoje, ele volta para a sua pasta de origem, onde na nossa concepção não haverá nenhum prejuízo dos serviços prestados. E na sua opinião, Prisco, já dá para mensurar? Vão fazer falta essas agências? Ou já perderam a necessidade? Falta nenhuma. Lá em 2003, Luiz Henrique da Silveira criou 36 com que objetivo? Regionalizar as ações do governo. Só que não houve regionalização coisíssima alguma. As secretarias, à época, Raimundo Colombo, que as transformou em agência, porque ficou sem jeito de distingui-las, porque Luiz Henrique da Silveira, que o fez candidato a governador, estava presente ainda na política catarinense. Mas Raimundo Colombo as esvaziou completamente. Mas, retomando, quando Luiz Henrique as criou, na verdade, elas foram transformadas em subdiretórios do seu partido, o PMDB, hoje MDB. Por isso que o MDB ficou tão forte. E essa decisão de extingui-las, que Moisés adotou acertadamente, essa postura seria adotada também por Mauro Mariani, correligionário do Luiz Henrique, e até por Gelson Merizio. Não tinha mais sentido mantê-las vivas, porque mortas estavam, desativadas na prática. Agora, os empregos, os cargos comissionados, que eram salários superiores aos dos efetivos, isso foi mantido. Por quê? Porque era cargo político, indicação política nas várias regiões. Então, efetivamente, foi uma experiência nefasta que não acrescentou nada ao Estado. Elas são liquidadas de morte já muito tarde.